Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com mais uma review de Dororo do episódio 6, que foi um episódio bem que quebrou nossos corações em mil pedacinhos. Porque eu não acredito que aquilo aconteceu. Tá na abertura, se você parar pra pensar, faz sentido, porque na abertura a Mio simplesmente desaparece. Mas, cara, eu acabei de aprender o nome dessa mulher e ela simplesmente morre. Tipo, eu não me conformo com isso, sabe? Uma hora depois. Como assim ela morreu, gente? Isso é muito cruel. Tudo bem, eu tinha falado que as crianças iam morrer. Eu tinha certeza que as crianças iam todos morrer e a Mio ia ficar extremamente traumatizada. Mas eu achei que ela não fosse morrer também. E nossa, meu Deus, nossa. 2 horas depois. E no final todo mundo morre nessa merda, cara. Eu não consigo me conformar. Não me conformo com isso. 3 horas depois. Meu coração está partido em mil pedacinhos. 2000 anos depois. Digamos que o capítulo de hoje se dividiu em 3 partes e meia. E antes de eu falar desse capítulo propriamente dito, eu vou mostrar pra vocês aqui, olha só. Eu falei pra vocês que talvez na próxima review estivesse pronto, pois está parcialmente pronto. Eu ainda vou fazer algumas alterações. Agora eu estou de frente olhando para o meu armário. E essa aqui é a mesa onde eu gravava, onde eu colocava a câmera e tal. Eu tive que colocar uma cômoda na minha frente. Podem ver os meus mangás, os meus livros, a minha caixa especial, que quem é mais antigo no canal sabe o que tem aí dentro. E eu gostaria de ouvir o feedback de vocês, o que vocês acham, o que vocês acham que devia ter a mais. Eu vou mudar os pôsteres ali de cima de posição, pra não ficar cortado, como é que tá daquele jeito, né, que tá mostrando só daqui pra baixo da Touru. Por isso não deixem de colocar aqui no comentário a opinião de vocês sobre essa mudança. Então, sem mais delongas, vamos para a review. Temos no começo do episódio basicamente o monge trazendo de volta o Hyakimaru depois da catástrofe que foi derrotar aquele monstro e perder a perna, né, com a perna dele totalmente sangrando. E eu vou ser sincera que eu não esperava que o Dororo descobrisse que o Hyakimaru recuperou a voz desse jeito, né, grunhindo de dor, né? Ele chega desesperado, ele viu um rastro de sangue, chega desesperado no monge, querendo saber o que aconteceu, vê a perna do irmão dele totalmente decepada, e ele percebe que, né, tem alguém grunhindo ali, deve ser o Hyakimaru. Eu não esperava que o Dororo ia descobrir numa situação assim. E, desculpa, mas eu tenho que mencionar que a cueca antiga japonesa, aquela coisa meio lutador de sumo, é muito estranha, velho. E é a roupa tradicional da época. Não que a roupa tradicional antiga europeia seja assim, nossa, né, teorizando sobre cuecas aqui no canal, enfim. Vamos continuar. No final dessa meia parte, que é o início do episódio, nós temos o sonho da Mio, que eu achei muito bonito, por sinal, por isso que eu tô comentando aqui com vocês, que é ter ela e as suas crianças terem o seu próprio arrozal, que é verde e dourado, né? Verde, eu esqueci a estação agora, mas numa estação do ano ele é totalmente verde, e depois, quando o arroz está pronto para ser colhido, é um cenário totalmente dourado, e eu achei isso realmente muito bonito, porque como eu disse já nas primeiras reviews, eu gosto bastante de animes com a temática antiga, né? Temática japonesa antiga, e eu vi muitas vezes arrozais, cara, arrozais que não... Sabe aquele cenário Inuyasha, que você anda e só tem a plantação de arroz pra tudo quanto é lado? E por causa disso eu tenho um pequeno sonho, por assim dizer, de um dia visitar ou a China ou o Japão pra conhecer os campos de arroz. Deve ser muito bonito as plantações de arroz assim no Oriente, e eu gostaria muito de conhecer um dia. Eu entendi realmente o sonho da Mio nesse momento. Não Mio. Então depois dessa meia parte, nós temos a primeira parte desse episódio que eu posso comentar mais a fundo com vocês, que é sobre o pai FDP e seu filho. Eles estão tendo lá uma discussão e meio que o pai meio que ignora, né? Até porque teoricamente o único filho que ele tem, não é bom mandar pra guerra assim, aleatoriamente. Até porque o moleque é meio completamente imaturo, né? Vemos isso na cena seguinte, onde ele dá uma de mamãe, você não me ama. Eu ri muito numa cena que ele diz assim, eu sei, não precisa me dizer, eu estava sendo um pouco infantil. E um dos servos dele vira, um pouco infantil? Não, eu ri pra caramba nessa parte. Foi uma das únicas partes que eu não
tava chorando no episódio. Mentira, eu não chorei. Só senti muita amargura e dor no meu coração. Mas o detalhe que eu queria comentar mais a fundo nessa parte é simplesmente Tahomaru acusar a mãe dele de não amá-lo, justamente porque ela passa a maior parte do tempo rezando para aquela estátua sem cabeça. Ou seja, rezando para aquela estátua que perdeu a cabeça quando o Hyakimaru nasceu. Basicamente dizendo que ele não sabe por que ela fica rezando para aquela estátua. Eu até suspeitei que ele soubesse de alguma coisa, mas ele não sabe. Mas ele se sente assim, que os pais dele estão escondendo alguma coisa muito grande. E realmente estão, que é a existência do seu primeiro filho. E o que aconteceu com ele. Isso é interessante porque o fato do Tahomaru querer derrotar o clã Sakai, a parte do exército do pai FDP que foi derrotar o clã Sakai foi praticamente dizimada no final do episódio. Só sobrou um cara. E esse sujeito vai com certeza avisar o pai FDP que um louco sem braço saiu matando todo mundo. E isso vai deixar o Tahomaru ainda mais transtornado e ele vai querer resolver isso com as próprias mãos. Então já tá começando a forjar pra gente o que vai levar os dois irmãos a lutarem. E se vocês pararem pra pensar, pela visão do Tahomaru, o Hyakimaru é o vilão da coisa toda. Porque enquanto ele tá simplesmente tentando recuperar as partes do corpo dele e matando demônios por aí, isso tá desestabilizando todas as terras do pai dele. Porque elas só são prósperas, dão dinheiro, dão riquezas, dão arroz e tudo mais, tem chuvas perfeitas, por causa do acordo com os 12 demônios. E conforme vão morrendo os demônios, as coisas vão desandando, como teve a seca, o deslizamento de terra, a própria revolução do clã Sakai. Isso não limpa toda a sujeira, todas as desgraças que aconteceram por causa do pai FDP. Por exemplo, a história de Judai pode estar ligada diretamente à história do pai FDP, ou seja, ele manchou muito a terra dele para ser próspera como ela é hoje. Porém, por mais que nós, como telespectadores, tenhamos essa visão, pro Tahomaru não. Pro Tahomaru o pai dele é o máximo. Então, quando chegar a notícia daquele sobrevivente do massacre que aconteceu, na cabeça do Tahomaru, o Hyakimaru vai ser o grande vilão. E eu também não duvido que nos próximos episódios vão sair boatos por aí de um demônio que anda arrasando todas as terras, que na verdade é o próprio Hyakimaru. Essa seria a minha grande aposta daqui pra frente. Então nós vamos para o segundo trecho, que tem umas interações muito fofinhas entre o Hyakimaru e a Mio, né? Ele balançando a cabeça, assim, muito infantilmente, muito fofinho, dizendo que não iria falar porque a própria voz dele o incomoda. E ela cantando para ele, basicamente o Dororo vendo tudo de longe, vendo a interação deles, e o monge fazendo assim, ó, deixa eles flertar ali, fica na sua. E nós vemos que a voz da Mio, ela acalmava a alma, por assim dizer, do Hyakimaru, né? As chamas demoníacas que existiam dentro dele. Nisso daí o monge vai embora, ele é andarilho, ele nunca fica mais de meio episódio, um episódio e meio, junto com a galera. E antes de partir, ele disse outra coisa que é muito legal a gente ponderar aqui. Lembrando aquela analogia que ele fez no último episódio, que o Hyakimaru, depois que recuperou a audição, ele era como uma fera ferida dentro de uma caverna. O monge disse, esperamos que quando ele saia da caverna, ele não seja um demônio. Que saia da caverna não seja um demônio. Pelo que explicou o monge, basicamente, quando os demônios pregaram as partes do corpo do Hyakimaru, eles deixaram um pouco deles mesmos, isso é uma essência demoníaca, no garoto. Eu sei que esse negócio de ter um demônio dentro de si, papapá, é muito batido. De milhões de animes nas últimas 10, 15 anos só tiveram esse tema. Mas é aquela coisa, né? Vamos dar o braço a torcer, porque já é um anime antigo. Eu não tenho certeza se essa temática, essa coisa do Hyakimaru tem uma coisa muito ruim, uma parte dos demônios dentro de si foi tocado no original. Eu não vou buscar muito a fundo, porque eu já achei um spoiler muito grande da história original, enquanto eu tava buscando minha informação que eu vou falar mais pra frente. Porém, é uma coisa pra se preocupar, que é até mostrada no final do episódio, quando o Hyakimaru perde completamente o controle. Mas eu não acho que é necessariamente que ele tem um demônio dentro dele, sim uma psicopatia interna, né, já que ele só foi ensinado a matar, e ele pode perder o controle algumas vezes. Eu prefiro pensar dessa forma do que ele literalmente e
completamente graficamente se transformar num demônio eventualmente se não conseguisse controlar. Pode ser isso? Pode. Eu só prefiro não pensar assim, pensar pela forma mais psicológica. Encerramos essa segunda parte com o Dororo compreendendo o trabalho da Mio. Eu achei que ele não ia compreender, eu falei que eu pensei que ele não fosse maduro o suficiente, mas ele explica que é porque ele viajou muito tempo com a mãe dele, provavelmente o pai dele deve ter morrido antes, e que o único trabalho que ela não aceitou, mesmo sentindo fome e necessidade, foi trabalhar na vida, né, por assim dizer. Queria o corpo da mãe do Dororo, ela não aceitou e provavelmente ela foi morta por isso. Não foge muito do que aconteceu no final desse episódio. E falando no final desse episódio, era possível, já tinha passado pela nossa cabeça, por isso que eu falei pra não se apegar às crianças, os caras do lado do pai FDP. Qual que é o nome do clã do pai dele? Deve ter um nome, eu devo ter deixado passar. Se vocês souberem, deixa aí nos comentários, porque eu não sei. O nome do pai não importa, porque eu não vou usar. Eu vou chamar ele de pai FDP até eu quiser, porque eu gosto desse nome pra ele. Mas se tiver um nome o clã dele, eu agradeço. Eles viram a Mio trabalhando pros dois lados e chegaram à conclusão de que era uma espiã. E, como eu disse no começo da review, infelizmente eu tinha razão sobre as crianças, mas eu não imaginei que isso ia se estender até a Mio. Enquanto isso, o Hyakimaru, que mal se recuperou, já vai de novo. O cara é muito teimoso, como o monge falou também. Ele é como uma criança que teve um brinquedo arrancado dele, só que no caso o brinquedo é o próprio corpo. E ele não desiste de jeito nenhum. E ele foi lá, colocou uma espada no lugar da perna que ele perdeu e matou o bicho de vez. E aqui até eu vou inserir uma teoria de um dos meus inscritos, o Luan Magalhães, porque eu fiquei na dúvida. Ele recuperou a voz, mas não matou o demônio lá estranho. Aí depois ele matou o demônio estranho e ele recuperou a perna que ele tinha perdido do demônio. Eu fiquei meio confusa. E o Luan Magalhães comentou comigo o seguinte: pelo que eu entendi, o demônio possuía a voz do Hyakimaru. Ele matou o demônio e recuperou essa voz, mas o demônio levou a perna e por isso não morreu completamente. Então, nesse episódio 6, o Hyakimaru voltou lá, matou definitivamente esse demônio e assim conseguiu a perna de volta. Primeiro tinha conseguido a voz e então depois conseguiu a perna. Foi isso que ele entendeu, eu concordei com ele, eu achei que fez sentido. Mas vocês têm outra teoria de porque ele conseguiu duas coisas do mesmo demônio? Ele conseguiu recuperar a perna que todo mundo já tinha dado como perdida? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Voltando para os comentários dessa terceira parte, nós vemos a Mio e todas as crianças no chão. A Mio ainda estava viva no finalzinho, assim, e o templo onde eles estavam pegando fogo. E nessa hora, o Hyakimaru dá pane total. Ele começa a gritar como uma verdadeira fera e começa a matar de uma forma muito gráfica, todas as pessoas que estão ali. E na verdade, eu vou ver se eu consigo colocar as imagens do episódio original. Era tão gráfico quanto é hoje em dia, só que com os limites da animação da época. Ou seja, é uma cena impactante, sempre foi uma cena impactante. A única diferença do anime original e do Dororo agora é que no original, essa cena da Mio e tudo mais é um flashback que o Hyakimaru tem. E, como a gente vê hoje em dia, é simplesmente uma coisa que aconteceu durante as viagens dele com o Dororo. No entanto, no meio de toda essa tristeza e do Dororo abraçando o Hyakimaru, pedindo, implorando pra ele não se tornar um demônio também, pra ele não se deixar levar por esse ódio. No meio dessa cena muito triste, tá todo mundo desolado, um sobrevivente foge, como eu mencionei, o que pode gerar uma grande bola de neve daqui para frente, porque querendo ou não, Hyakimaru vai ficar conhecido como algo muito ruim pelos aldeões e pelo pai FDP, pelo irmão dele e tudo mais. Talvez só a mãe desconfie de alguma coisa, mas eu não teria tanta certeza assim. Para encerrar de vez e quebrar o coração de todo mundo nesse episódio, eu fui conferir o anime original. Outra grande diferença que nós temos da obra clássica e da atual é que o Hyakimaru tinha a voz dele. Ele não enxergava, ele não tinha as partes do corpo, mas ele podia falar. E sobre a morte da Mio, ele diz o seguinte: agradeço aqui também a tradução do John Jones, porque os episódios antigos eu só achei legendado em inglês, eu não entendo inglês. Mas ele diz o seguinte: seu nome era Mio? Sim, eu me lembro. Ela era como uma mãe para os órfãos de guerra. Ela era gentil, despreocupada. Eu era incapaz de vê-la, mas eu podia sentir a sua beleza. Quando eu conheci Mio, eu aprendi sobre os sentimentos de alegria pela primeira vez. E nessa ocasião, senti amor por outro humano pela primeira vez. Pesado, cara. Pesado.
Lembrando que é diferente do amor que tem pelo Judai e é diferente pelo amor que ele tem pelo Dororo, por mais que na obra original ele não tinha conhecido Dororo ainda. Uma outra forma de amor, uma outra forma de amar, mas humanidade para ele, mesmo que de uma forma extremamente triste e melancólica. E com essas observações, eu termino a nossa review. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir aqui embaixo na descrição links dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota, da página Teorizando com Itsuki, do grupo Teorizando com Itsuki, do site Teorizando com Itsuki. E é isso, gente. Muito obrigada e nos vemos no mar.